e algumas funcionárias eram rudes e com uma certa crueldade zombavam dela. Gina Hernandes foi retirada de um sono profundo pelo barulho insistente de seu despertador. Fazia muito frio naquela manhã e ela estava relutante em sair da cama. Levantou-se e caminhou até a cozinha para fazer o seu café da manhã. A mãe de Gina estava com problemas de saúde há 3 anos e Gina dedicava todo o seu tempo para cuidar de sua mãe, mas ela não via nenhum problema nisso. A jovem tinha que acordar cedo porque sua mãe estava muito debilitada e tinha uma certa dificuldade em tomar banho sozinha. Mesmo tendo que passar por muitas adversidades para cuidar de sua mãe, Gina nunca reclamou do seu destino. Ela precisava contratar uma cuidadora para ajudá-la, mas ela mal conseguia comprar remédios para o tratamento de sua mãe. E então, contratar ajuda seria um luxo que ela não podia pagar. Gina amava profundamente sua mãe e estava disposta a fazer qualquer sacrifício se isso fizesse sua mãe se sentir melhor. Infelizmente, Gina não conheceu seu pai, e todas as vezes que ela tentava perguntar à mãe sobre ele, a mãe mudava de assunto. E então, Gina entendeu que sua mãe tinha vergonha dos erros que cometera na juventude. Havia rumores de que o pai de Gina era um homem violento e que deixou a família quando ela tinha apenas 2 anos de idade. O motivo mais provável seria ele ter tido outra mulher. Mas seja como for, Gina amava profundamente sua mãe, que era a pessoa mais importante da vida dela. Portanto, ela desconsiderou todos os rumores e especulações, se recusando a deixar que isso atrapalhasse sua vida. Depois de se formar na escola, Gina seguiu o conselho de sua mãe e foi estudar economia em uma faculdade local. Desde muito cedo, a jovem demonstrava muita aptidão para a matemática e, de acordo com ela, seus professores a aconselharam a seguir uma carreira como economista. Desde os primeiros dias de seus estudos, ela se tornou a estrela de sua classe, mostrando suas habilidades notáveis em matemática e nos assuntos afins. Mas apesar de seu impressionante sucesso como universitária, Gina decidiu arrumar um emprego. Depois de terminar o seu 2º ano na faculdade, apesar das objeções de seus professores, a jovem decidiu ficar estudando em tempo parcial, o que lhe permitiu ter um tempo livre. É claro que foi uma decisão forçada. Sua mãe precisava de mais remédios e a família não tinha dinheiro suficiente para comprá-los, mas Gina estava disposta a trabalhar. No entanto, somente isso não era o suficiente para conseguir um novo emprego. Teoricamente, os empregadores não contratavam alguém que não tivesse recomendações ou experiência de trabalho. Gina achou melhor não comentar que ela estudava meio período em uma faculdade com o departamento de RH da empresa comercial que a contratou. Devido à sua modéstia natural e inexperiência, ela considerou que essas informações seriam desnecessárias e sem nenhuma importância em particular. Claro que no fundo Gina se sentia um pouco desconfortável com o fato de ter que trabalhar como faxineira. Mas, por outro lado, ela entendeu que, dada as circunstâncias, cada centavo que ela poderia trazer para casa era muito importante. Além disso, ela gostou do fato de que o escritório onde ela iria trabalhar ficava localizado perto de sua casa, e que isso iria reduzir bastante os gastos das viagens. Mas Gina achou melhor não contar à mãe sobre o fato de que ela iria trabalhar como faxineira, já que a mãe certamente ficaria muito triste sobre isso. Por isso a jovem disse a ela que iria trabalhar como gerente de uma empresa comercial. Quando soube da novidade, a mãe ficou muito feliz e aconselhou a filha dizendo: "Eu estou tão feliz por você, minha querida, mas me prometa uma coisa, que você vai cuidar mais de você e que não irá ficar estudando até tarde." "Não se preocupe, mamãe, vai ficar tudo bem. Eu vou economizar dinheiro para continuar com o seu tratamento. Você se lembra do que o médico disse? Que o seu caso não é tão ruim quanto parece e que com certeza você vai ficar bem." Gina segurou a mãe. "Ah, se fosse assim tão fácil, querida", disse sua mãe, tentando não demonstrar à sua filha a sua total descrença. Mas Gina estava tão preocupada com o novo emprego que não prestou atenção nas palavras da mãe. Para a surpresa da jovem, ao chegar no escritório da empresa comercial, ela não foi tão bem acolhida como imaginava. Aparentemente, os limpadores desse escritório eram tratados com total desprezo, como se fossem pessoas insignificantes.
A maioria dos funcionários do escritório eram mulheres, diferentemente do que Gina tinha imaginado. Infelizmente, as roupas de Gina eram muito velhas, e algumas funcionárias eram rudes e com uma certa crueldade zombavam dela. Por alguma razão, o gerente parecia ser incapaz de entender o fato de que Gina simplesmente não tinha condições financeiras para gastar em roupas, porque praticamente cada centavo que ela ganhava era usado para pagar o tratamento de sua mãe. Mas apesar de ser tratada como ridícula pela maioria das funcionárias, Gina não ia desistir assim tão facilmente. A jovem era muito segura de si e sabia que não precisava provar nada a ninguém. Ela precisava deste trabalho, porque ela necessitava de uma renda estável. Portanto, ela continuou a trabalhar duro e logo a situação no ambiente de trabalho começou a melhorar. Gina fez algumas amizades, também descobriu o motivo da saída da antiga faxineira, que ela havia pedido demissão por causa do interminável e grande volume de trabalho, que incluía não só o escritório, mas também o posto de segurança e as etapas em frente à entrada da empresa. Às vezes, a jovem sentia como se estivesse rodeada de hamsters, tentando limpar todos os cantos, tirar o pó, regar as plantas, lavar as janelas, que parecia que ninguém tinha feito isso antes. Mas apesar de todo o esforço, apenas o diretor da empresa, o Sr. Thompson, gostava do trabalho de Gina. O homem entendeu que a limpeza do escritório exigia dela o seu máximo esforço e decidiu adicionar um bônus ao seu pequeno salário. Nesses momentos, os olhos da jovem brilhavam, porque tudo que ela fazia era para ajudar a mãe. Gina usou o seu primeiro salário para comprar roupas novas para ela e para sua mãe. E ela também tentava economizar algum dinheiro para a cirurgia da sua mãe. E a mãe orgulhosa disse a ela: "Minha filha, eu nem sei como te agradecer. Você se tornou um belo ser humano", disse a mãe, olhando para a filha com admiração. "A melhor recompensa para mim é a sua recuperação, mamãe", disse Gina sorrindo. Apesar dos problemas no trabalho, a jovem continuava a estudar na faculdade e, no fundo, ela sonhava em ter uma carreira de sucesso como diretora financeira. 3 meses se passaram em um piscar de olhos. Gina nem percebeu que tinha se passado tanto tempo, porque seus dias eram praticamente todos iguais. A manhã começou com a limpeza do escritório e esvaziar as lixeiras. Então, se o tempo estivesse chuvoso, ela precisava usar um pano seco para limpar o corredor e os degraus em frente à entrada. Às vezes, quando o escritório estava muito sujo, Gina costumava ficar um pouco além do horário, para ter certeza que o escritório estaria totalmente limpo para o dia seguinte, para quando a equipe voltasse para trabalhar. Foi o que aconteceu. Naquele dia, a jovem faxineira não conseguiu terminar de limpar o escritório no horário normal de trabalho. E então ela ficou um pouco mais do horário habitual, e Gina ficou surpresa ao saber que não estava sozinha. O diretor da empresa também ficou até tarde no trabalho. Gina geralmente era uma das últimas a sair do escritório, pois tinha que verificar se todas as portas e janelas estavam fechadas. O diretor, por outro lado, geralmente fazia muitas viagens de negócios, e era raro ver ele depois do horário no escritório. Como de costume, Gina continuou a lavar o chão, mas de repente ela ouviu barulhos, vindo do escritório do diretor. "Não, isso não pode estar certo, esses documentos, eu não consigo entender", exclamou o diretor Thompson. E Gina foi chegando cada vez mais perto da porta, e em seguida criou coragem e abriu cuidadosamente a porta e entrou no escritório. "Sr. Thompson, há alguma coisa que eu possa fazer para lhe ajudar?", Gina perguntou baixinho. O homem simplesmente suspirou e acenou negativamente com a mão, dizendo: "É improvável que você possa ser de qualquer ajuda aqui, senhorita, a menos que você seja uma economista. Estou tentando resolver este problema há mais de 1 hora, e mesmo assim ainda não consegui achar para onde está indo parte do lucro da empresa." Mas Gina, ignorando a sua observação, caminhou até a sua mesa. "O senhor me permite ler esse relatório?", a menina perguntou, se inclinando sobre os papéis. Focando nos documentos, Gina enrugou a testa e começou a estudar cuidadosamente página por página. Então, depois de analisar metade do relatório, ela olhou para o diretor surpreso e disse: "Eu acho que encontrei a raiz do problema. Está aqui,
nessas estranhas transferências para contas de empresas localizadas nas Ilhas Cayman. Sr. Thompson estava espantado, mas então ele sorriu e disse: "Oh, meu Deus, você está certa. Mas como você sabe tudo isso, senhorita Hernandes?" Gina virou para ele e lhe disse que ela era uma PhD na Faculdade de Economia. A jovem também contou os motivos que a levaram a ficar neste emprego como limpadora. Como vimos, a descoberta de Gina ajudou a descobrir um grupo criminoso na empresa e identificaram todas as pessoas que estavam envolvidas na fraude financeira. O grupo era composto por analistas, coordenadores, contador e alguns gerentes. Graças à ajuda de Gina, os criminosos acabaram indo para a delegacia, onde tiveram que passar por um longo tempo dando depoimento sobre tudo que fizeram. Mas a verdadeira surpresa aguardava aquele escritório no dia seguinte. Quando o Sr. Thompson apresentou Gina como a nova chefe de vendas do departamento, na reunião do conselho, Gina sentiu que os seus talentos estavam finalmente sendo valorizados. Como era de se esperar. Ninguém mais tirava sarro da jovem, e os seguranças também a tratavam com muito respeito. Este avanço na carreira implicou em um aumento significativo em seu salário. Trouxeram a ela um equilíbrio na vida financeira e isso deixou Gina muito feliz. Porque em apenas alguns meses em seu novo cargo, ela poderia pagar pela cirurgia da mãe. E então Gina teve outra surpresa. Pouco tempo depois, o diretor da empresa decidiu pagar todas as despesas do tratamento da Sra. Hernandes. Adam Thompson acreditava que a bondade e a lealdade mereciam ser muito valorizadas e que ele iria recompensar a funcionária por ter salvo a sua empresa do inevitável, a falência. Além disso, depois que Gina foi nomeada chefe do departamento, os lucros na empresa quase triplicaram, o que só provou o quão inteligente e talentosa a jovem era. Gina também agradeceu profundamente a ajuda de seus superiores. Alguns meses depois, sua mãe foi operada e a sua recuperação foi em um dos melhores centros médicos. Além de estar trabalhando para a empresa e se graduando na universidade, começou a namorar Adam Thompson, que se apaixonou por ela. Esse encanto começou a despertar naquela mesma noite que ela o ajudou. E para o deleite dos funcionários, o relacionamento culminou em um casamento luxuoso. Mas a pessoa mais feliz de todas era a mãe, a senhora Amanda Hernandes, que desejava a felicidade da filha acima de tudo.